Boa noite. A live com o Erlange de hoje é com Hélio Antônio Couto Filho, vulgo Hélio de la Penha, um engenheiro que virou humorista. O cara chuta com as duas e brinca nas 11. Ator, produtor, escritor, apresentador, responsável por um dos grupos que mudou o humor no Brasil. Um humor que particularmente eu gosto muito, que eles apostaram muito no politicamente incorreto. Não sei se haveria espaço para esse tipo de humor agora, vou querer saber isso dele. E vamos aguardar a entrada do De la Penha. Ele, como bom botafoguense, ele deu um jogo de cintura para cima de mim e marcou no horário que o Flamengo está jogando. E aí eu mantive o horário aguardando. Oi, Zuminha. Estou aguardando. Ele marcou no horário do jogo do Flamengo. Eu só me dei conta disso na semana seguinte. E pelo que eu imagino, ele vai estar com a bandeirinha do Botafogo atrás dele, que vai me provocar até o final, mas eu não pretendo falar de futebol. Hélio, cadê você? Agora estou mais tranquilo porque não tenho mais limitação de horário, mas eu tenho um problema crônico, ó, de la Penha. Quer ver? Não vai adiantar. Tem que solicitar, ou vou ter que chamar a Carolina. Tem algum problema? Eu não sei o que é. Vou ter que chamar um técnico. Eu não sei se é um cirurgião plástico para examinar meu dedo, ou se é um cara. Pede para entrar, la Penha. Não sei por que funciona com todo mundo e não funciona comigo. Mas uma hora vai. Olha só. E hoje eu não tenho a Carolina para me ajudar, mas eu faço direitinho. Dedo indicador. Aliás, vou falar pro dedo indicador. Hoje eu postei. Não solicitou não, cara. Agora sim. Transmitir ao vivo com o Lapé. Eu dia dos professores, hoje eu postei uma foto do Manuel Maurício. Aê, Oi, garoto! Lapé, tudo Né? bem? Não é Você que me você deu uma. conseguiu? Não, você me deu um golpe, né? Você marcou. Você provavelmente sabia que tinha jogo do Flamengo. E aí eu sou um cara que leva muito sério o trabalho. Eu não ia desmarcar no horário. Estou perdendo o segundo tempo e tinha certeza que você ia botar a bandeirinha do Botafogo ali atrás para eu ficar nervoso. Mas Olha, já estava tudo aqui montado, cara. Você que chegou agora, entendeu? A não, olha bandeirinha só, estava eu aí. já vi outras lives com você, tem essa bandeirinha aí, que vocês estão. Mas enfim, você sabe começar assim, eu comecei futebol na situação, acompanhar futebol na situação mais paradoxal, porque os primeiros jogos que eu fui ver foi o Flamengo perdendo para o Botafogo, eu bem pequenininho, com o Garrincha. Então Putz, não dava para você ficar não dava para ficar com raiva do Garrincha, né? O Garrincha era um espetáculo. Tem uma outra história que estou aqui falando muito, agora eu estou com tempo, que o Garrincha, já no final da carreira dele, eu tinha uma casa de campo em Secretário, ainda vou lá, ele montou um time que ele ia jogar por qualquer dinheirinho lá para dentro, né? E a gente pegou o time de Secretário para jogar com o Garrincha e o Mané, que obviamente eu fiquei de lateral esquerdo. Ele ganhou com a gente, ele fez na seleção, ele não batia falta. Eles ganharam da gente foi 3-0, 3 gols de falta do Garrincha. Ele era um puta batedor de pênalti. aí esses caras, mas o sujeito Batedor de profissional. falta. É, Esses caras profissionais são outro nível, cara. Não, é, não dá para colocar numa pelada. Mesmo o cara que a gente reclama que é ruim, quando a gente reclama aqui, se botar numa pelada, o cara estraçalha. Não dá, eu, entendeu? eu Aliás, concordo. você sabe disso, qualquer esporte, o É uma atleta de alto diferença, né? rendimento não tem comparação com o melhor amador. Né? Já atropelando, você é um bom nadador? Para artista, sou.
Não, mas você gosta de natação, né? Toda hora Eu eu gosto de vejo, natação. eu só vejo a foto de você chegando e você saindo. Eu nunca vi se você nada mesmo, ou se pega É, a é. carona num barquinho aí no meio Já, do caminho. é. Quando tem foto dentro d'água, também eu tô parado, né? Não tem... de vez em quando tem uns videozinhos, mas é mais raro. Agora, Tá. sabe, eu me interessei, assim, comecei a me aproximar da natação mesmo, de verdade. Tem 10 anos, Erlange, quando fiz 50 anos, aí achei que eu tinha que fazer alguma atividade física mais regular e não tinha muito saco para ir para academia, ficar malhando e tal. Então eu elegi a natação no mar como esporte, sabe? E realmente foi uma coisa bem bacana. Eu nunca tinha feito esporte de uma forma regular, entendeu? Eu bati uma peladinha às sextas-feiras e tal, mas essa história da natação no mar me pegou, Eu porque acho, olha, assim, eu comigo é o contrário, eu ando num período meio paradão, mas o que eu tenho de preparo físico aos 65 anos foi porque eu fiz muita natação na juventude. Dizem que é o exercício mais completo que tem, que mexe com tudo, e no mar é. deve ser um barato. Não, e tem Dela, uma coisa também aí que você fez natação na juventude, então o seu corpo tem uma memória. uhum, Se você voltar para nadar, você vai ter facilidades que eu aprendi depois, que eu tenho que ficar comandando um neurônio para ir para o braço, outro neurônio para o abdômen, o neurônio da respiração. Cada um tem que mandar, sabe? Eu tenho que dar esse comando. Você já tem uma coisa uhum. distintiva, já seria uma vantagem. Não, isso eu não sei. Eu sei que eu fiquei com uma capacidade pulmonar bacana. Della Penha, você sabe que eu vou confessar uma coisa para você. Eu só saquei que seu sobrenome tinha uma origem, vamos dizer, bairrística, num troço que para mim você talvez não tenha se dado conta, mas foi muito emocionante para mim. Você um dia me convidou, que a gente tinha aquele projeto Amigos da Escola, para levar para a tua escola, acho que na época de você fez primário lá e tal. Foi o primário, exato, exato. Então, eu queria começar o seguinte: antes de virar Hélio Antônio Couto Filho, quer dizer, aquela história, você sai da Penha, mas a Penha nunca sai de você. Qual foi a importância lá? Como é que foi a tua infância lá? Olha, cara, a minha infância foi uma coisa muito bacana e até porque a Vila da Penha onde eu cresci, ela é completamente diferente da Vila da Penha de hoje, né? Claro. Era um bairro rural. Pô, eu sou de 59, né? Então ali a minha primeira infância, até os 10 anos, cara, tinha poucas casas, muitos terrenos baldio, muito terreno que quando chovia virava brejo para pegar rã e tal. Então era uma infância bem na rua, tá? Jogando bola, andando de bicicleta, enfim, é uma coisa que hoje em dia é inconcebível de você sair de casa de manhã cedo e voltar tarde da noite, sua mãe não se preocupar, porque você está em algum lugar por ali, entendeu? Com a galera e tal. Agora, eu tinha, na verdade, isso acontecia muito nas férias, né? Porque a minha mãe era professora, aliás, hoje, né, Dia das Mães, Dia das Professoras, Dia do Professora. Mestre, como a minha mãe foi minha professora, acabo me confundindo. Mas dia do Mestre hoje tem tudo a ver. Gostei até de você começar pela Escola Montenegro, que foi o início de uma virada na minha vida. Então, a Penha, para mim, a Vila da Penha era isso, uma vida de rua, vida de subúrbio e tal, mas entre um dever de casa, um dever extra, uma aula a mais, não sei o quê, estudar e tal, bababá, porque a minha mãe não dava moleza para mim, meu irmão. Era, era barra pesada. Aliás, não dava moleza nem para mim, nem para os meus amigos. Quando o cara ia lá, um colega meu ia me chamar para jogar bola, falava, o Elinho vai jogar bola assim, entra aí. Aí entrava, o cara tinha que fazer um dever Eu não, antes eu dela não, me libertar. eu não sei se é uma boa piada sua, mas eu vi uma entrevista falando que a sua mãe falou para você: olha, você é preto, não joga bola, não faz música, vai ter que estudar. Isso é mentira ou ela falou mesmo? Isso aí é parte do meu show. Mas Aí aí, tá, sim, e seu pai era o quê? É meu o quê? pai, meu pai trabalhava na Companhia Docas de Santos, Uhum, que era uma empresa da família dos Guinle, né? uhum. E, mas apesar de ser Docas dos Santos, a sede era aqui no Rio, ali na Avenida Rio Branco.
Então ele trabalhava no escritório lá. Ele começou baixo lá como office boy e tal, e já ele se aposentou sendo secretário da diretoria, entendeu? Uma vida inteira de escritório ali. Também um cara muito sério, muito rigoroso ali e tal. Inclusive, eles tinham uma certa reticência com essa coisa de eu virar artista, abrir mão da engenharia, abrir mão do curso de engenharia para ir para a Globo. Imagina, uma maluquice total para eles, né? A gente vai chegar na engenharia, mas assim não era uma família de pouca renda, porque você foi para o São Bento, que é uma escola de mensalidade cara. Por que resolveram botar você no São Bento, que é super conservador, religioso ao extremo, não aceita menina até hoje? Não foi uma escolha sua, né? Não, obviamente que não, não tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia. Isso aí aconteceu o seguinte: estava nessa escola aí que você ajudou a montar um esquema dos computadores, que é o Desembargador Montenegro. E na época, a escola municipal, o primário municipal, ele dava acesso automático a um ginásio estadual. Uhum. E aí eu fui inscrito num ginásio chamado Colégio Souza da Silveira. Conheço o Só nome. que conhece o nome. Esse Uhum. colégio, quando eu fui aprovado para ele, ele não existia. O prédio não estava pronto, tá? Então a gente começou as aulas dividindo uma turma na Escola Normal Carmela Dutra, em Vaz Lobo. Conheço também. Conhece? Pois bem, O jornalista roda por aí, né? exatamente. Então, o que acontece? Eram 4 horas de aula, seriam de 4 da tarde às 8 da noite. E aí, como eu dividia uma turma, eu tinha 2 horas de aula, de 6 da tarde às 8 da noite. Achava o máximo, né? 2 horinhas de aula, o dia inteiro de bobeira, a aula não era lá essa maravilha toda, estava todo feliz naquela história. Mas eu tinha sido bom aluno no primário, e minha mãe, inclusive, ela sempre catava a professora mais rigorosa do colégio para me botar naquela turma, sabe? Era um sufoco. E aí ela não estava satisfeita, eu satisfeitíssimo e tal, e as amigas dela falaram assim, Ruth, por que você não coloca o Elinho lá no São Bento? Leva ele no São Bento e tal. Aí o colégio já tava rolando, né? A prova do São Bento acontece em setembro. Estávamos aí em março já, né? Mas ela foi lá no São Bento, foi falar com o Dom Lourenço, e o Dom Lourenço a recebeu. Bom, antes dela ir para o São Bento, ela foi lá sem eu saber de nada, né? Porque eu não tinha a menor noção, sabia nem que existia o Colégio São Bento. Mas ela conventou com meu pai que ela ia lá para pedir para eu fazer uma prova e tal. O meu pai achou uma loucura, falou: você tá louca, Ruth? Pô, o São Bento é o colégio dos filhos do meu patrão. Não tem a menor condição, sabe, de botar o Elinho lá, não sei o quê. Mas ela foi lá, aí conversou com o Dom Lourenço falou: olha, se ele faz uma prova, se ele for bem na prova, a gente coloca ele aqui. Aí ela falou: olha, mas a gente não tem condição, apesar da gente não ser, porra, de favela nem coisa nenhuma, mas enfim, o São Bento estava bem além das nossas possibilidades. É até Né? hoje uma das escolas com tickets lá em cima, né? Exatamente. Aí ela falou para ele: olha, não, mas eu sou professor, o meu marido é escriturário, a gente não tem condição de pagar tal. Ele falou: olha, se ele for bem na aula, bem na prova, a gente consegue uma bolsa para ele e vamos em frente tal. Ela: muito obrigado, Dom Lourenço, sabe, eu sou muito religiosa, muito obrigado tal. Aí ela estava saindo, quando de repente ela parou e falou: tem uma coisa que eu queria falar para o senhor. É que o meu filho, como é que eu posso dizer? Ele é negro. Aí Dom Lourenço olhou a ela de cima a baixo e falou assim: bom, isso eu já imaginava, né, minha senhora? Mas provavelmente a gente diz que negra é minoria não por preto, é minoria não pela quantidade, mas pela questão da opressão.
Mas no São Bento, certamente, você era minoria Ah, total. na minha turma eu era o único, no meu ano talvez tinha assim mais uma figura, depois entrou meu irmão, tinha mais uns dois ou três à frente, cara, mas assim, a impressão é de eu ser o único, entendeu? Porque todo volta e meia eu estava numa situação em que eu era o único negro, né? Sabe? Era uma situação era bem comum. E assim, curiosamente, eu não sofri bullying por É ser isso que eu ia preto no perguntar. cinema. Não sofri bullying. Mas havia um desconforto muito grande, cara. Muito grande, sabe? Porque, pô, ainda mais na adolescência você quer ser igual às outras pessoas. E eu era completamente diferente. Entendeu? Eu era o único preto. Eu era o único pobre. Eu era o único suburbano, sabe? Porra, era o único de um monte de coisa, sabe? Então, durante um bom tempo eu ficava meio isolado. Fui me enturmando porque eu gostava de jogar bola e também pelo fato de ser bom aluno. Então isso criou, criou laços, tanto com os professores quanto com os alunos e tal, sabe? Mas não era uma situação confortável emocionalmente, entendeu? Era De uma onde, situação bem estranha. de onde você descolou esses sedutores olhos verdes? Ah, então isso aí vem da parte do meu pai. Hum. Meu pai viajava muito, né? Então você tem dúvida Coitado, de quem cara, é, eu tem tenho dúvida pena dos de quem é a meus, mãe, cara? meus pais já faleceram em 2018, os dois. Mas, cara, pai de humorista sofre, né, cara? Porque eles são o primeiro alvo das piadas, né? É, Entendeu? Mas não tem jeito. Mas, eu enfim, faço. então, família do meu pai tem uma ascendência europeia lá em algum ponto. Entendeu? Ele era negro, mas tinha um bisavô, Mas enfim. nem pai nem mãe tinham olhos verdes. Não. Aquilo pulou a geração deles, veio para mim. Somos 5 irmãos, dos 5 irmãos, 3 saíram de olhos claros, entendeu? E E aqui como os é que. meus filhos, dos 3 filhos, 2 saíram de olhos claros, não tão claros quanto os meus, mas saíram. Você falou de que pai sofre, mãe sofre de humorista. É, eu vi uma entrevista que o Madureira fez a pergunta, Tá 1-1, né? provavelmente porque ele conhecia. Assim, qual é a única piada que você se arrepende? Eu acho que é uma que você fez. Conta a história aí com o teu pai. Porra, tu sabe? Eu levantei tudo, cara. Essa piada foi foda, sabe? Foi o seguinte, que eu fui ver a estreia de Dois Filhos de Francisco. E, pô, a história dos Filhos de Francisco, na verdade, é a história do pai do Francisco, né? Que Pai botou pra quê? de, o pai do Zezé de Camargo, né? Né? Zezé de É, Camargo, né? se E não é Zezé de Luciano. Camargo e Luciano, é Zezé, Chitãozinho e Chororó, é um deles. Zezé de Camargo, Zezé É de Zezé de Camargo Camargo e Luciano. e Luciano, né? E aí o que acontece? Na saída, porra, porque é muito impressionante o que o cara fez para transformar os caras em artista, para transformar os caras num sucesso, e comprou ficha telefônica para ficar ligando para rádio, e porra, aquela história de dar ovo cru para, sei lá, melhorar a voz do cara, enfim, uma dedicação intensa. Aí saio eu, vem um repórter me perguntar o que achei do filme, fala, achei maravilhoso isso aqui e tal. E o pai, né? Que pai impressionante. Isso é que é pai, não é aquilo que eu tenho em casa. Porra. Cara, mas eu acabei de falar. É porque sabe o que acontece? É mais forte que a gente, sabe? Eu Aquele sei. negócio vem. Aí, mas assim, imediatamente, quando eu botei o ponto final na frase, eu já Ai, comecei a meu me Deus. arrepender. Eu falei, caralho. Aí virei pra minha mulher, falei, porra, Ana, falei uma merda ali agora. Uma merda horrível tal. E fiquei pensando como é que eu ia fazer, né, para desfazer aquela história. Já era tarde da noite e tal. Quando foi de manhã cedo, eu liguei pro meu pai, falei, pô, pai, sabe, ontem eu fui lá ver o filme, mas aí acabei tendo uma entrevista. Porra, mas você, olha, eu não sei como é que vai sair isso, mas você sabe como é que é jornalista, eles sempre botam palavra na nossa boca, não sei o quê, é uma coisa impressionante. Aí meu pai falou assim, Elinho, eu vi no Jornal da Globo.
Hélio, como é que você atravessou o túnel? Ah, eu atravessei o túnel pelo São Bento, né? Uhum. O São Bento foi essa transição, né? Não, mas assim, a tua vida de ir para cá foi assim, não, você foi para engenharia, né? O que aconteceu? Quando eu fui para o São Bento, eu comecei a me desvincular do bairro ainda morando lá. Uhum. Mas, assim, as minhas aspirações, meus desejos, minhas vontades e tal, começaram a vir para a Zona Sul. Meus amigos eram da Zona Sul. E o São Bento, inicialmente, era um colégio semi-interno. Então, o que aconteceu foi que eu tinha pouco contato com os meus colegas de infância. Passava o dia inteiro estudando, chegava de noite, ainda tinha algum dever e tal, de manhã cedo já saía para vir para o São Bento. Então, chegou nas férias, aí acontecia o quê? Os meus amigos do São Bento viajavam para o exterior e os meus amigos da rua, eu ficava meio isolado ali, meio, entendeu? Você não foi para Disney com eles, não? Não fui para Disney, não Conta a fui, história da, conta a essa, história da Disney. já sabe todas as histórias. Eu levantei tua ficha toda, cara. Não, a história da Disney foi que eu estava na aula de inglês, isso devia ser lá para, digamos, mês de maio, final de maio para junho e tal, e aí o professor de inglês distribuiu uns folhetos na turma, convidando a turma para ir para a Disney para fazer enfim, uma excursão à Disney em que a gente ia estudar inglês, porque a gente ia falar só em inglês e tudo mais, aquilo ia aprofundar o nosso inglês. E aí eu peguei aquele folheto, já achando, aquele folheto para mim já era É a o passagem. passaporte. Já era. Eu, porra, sabe, cheguei em casa todo feliz com aquilo, uma radiante, achando assim, puta, eu vou pra Disney, né? Aí mostrei pro pai, pô, pai, olha só, lá na minha turma, todo mundo vai pra Disney agora nas férias e tal, olha só que legal tal. Aí meu pai ficou olhando o folheto e olhava para lá, olhava para cá, falando assim, eu acho. Mas tem que pagar. Eu falei, tem que pagar? Poxa, eu pensava que tinha, que era do São Bento, que era coisa do colégio. Não, não, tem que pagar, tal. Aí eu, porra, falei, pô, pai, queria tanto ir para Disney. Aí meu pai deu uma pausa e falou assim, eu também. Aí, Então, a veia humorística já tinha um pouco paterna. Mas aí, é, como é que é. eu até provoquei assim, se você foi engenheiro público e fez algum viaduto, alguma ponte, por favor, nos avise para que a gente evite. Como é que você Não, foi fazer não. engenharia, cara? Eu não fiz nenhuma ponte, mas eu trabalhei no projeto da transmissão da energia elétrica de Itaipu para São Paulo, projeto Ah, HVDC, tá? Trabalhei na cacete. Promon Engenharia, trabalhei Isso durante é 6 anos. muito, assim, falando sério, assim, em termos de projeto de engenharia, é muito sofisticado, não? Sim, sim, era porque inclusive era uma transmissão, era uma coisa inédita no mundo, que era uma transmissão em corrente contínua. A energia era gerada em corrente alternada, ela tinha que ser convertida para corrente contínua, transmitida para São Paulo, onde chegava numa subestação que era reconvertida para corrente alternada. Era um negócio bem complexo. Complexo. Eu trabalhava na área de custos, né? Trabalhei Uhum, em área de planejamento, trabalhei em área de custos e tal. Nunca trabalhei como elétrico, eu sou engenheiro de produção, né? uhum. Mas eu estagiei nesse projeto e logo depois fui efetivado e continuei trabalhando nesse projeto. Mas a Então, quer dizer, escolha, a posso escolha, dizer. Hã? a escolha de engenharia. A escolha de engenharia foi uma escolha, na verdade, havia uma pressão em casa, porque assim, eu era bom aluno de matemática. E a gente tinha ali eu era a primeira pessoa da família que ia fazer um curso superior, né? Então havia uma pressão para que aquilo pudesse dar alguma mobilidade social na família, né? Entendeu? Então havia uma pressão grande para fazer ou engenharia, ou medicina, ou direito, entendeu? Alguma coisa que trouxesse um diploma relevante para dentro de casa, né? E aí o que aconteceu? Eu fui fazer engenharia.
embora eu não soubesse direito o que fazia o engenheiro, como é que era a vida e tal, mas assim, na matemática era o que melhor remunerava. A ideia basicamente foi essa. Aí eu fui para engenharia, entendeu? Fui para engenharia, fui lá fazendo, tal, fui tocando. É, e tive uma grande crise, Erlanger, quando eu me formei. Porque a engenharia, na verdade, quando eu entrei para a engenharia, beleza, não, mas dali a pouco eu comecei a me meter com a política estudantil e comecei a me desgostar da engenharia. Cheguei a fazer um vestibular para história na UF. Meu pai ficou puto comigo, parou de falar comigo naquele momento. E porra, não segurei a onda, fazia a história à noite, mas fazia engenharia durante o dia. E tentando conciliar a vida por uma dificuldade, uma trabalheira danada, estudando aberto. Aí chegou uma hora que eu vi que não ia dar. Não ia dar para conciliar os dois. Aí joguei para o espaço a história e voltei para a engenharia. Mas aí eu voltei completamente, porra, voltei só para o centro acadêmico, ia na sala uma vez ou outra e tal, entendeu? Reprovei tudo que é matéria naquele ano, mas depois fui ajeitando ali, fui tocando a vida, tinha caceta já, né? Já fazia caceta, então era uma das coisas que me prendia na engenharia era justamente o jornal da Caceta Popular. Assim, foi no movimento estudantil que você conheceu o Madureira? Foi aí que surgiu Bom, o que esse aconteceu? casamento? O que aconteceu? Eu entrei para engenharia, eu fazia já, Ó, já atenção com o que você venha falar daqui para frente, que eu acho que sua mulher entrou na live, tá? não, É. ela sempre está nas lives, cara. Eu não faço. Tô aqui vendo, ó. Ó, Ih, cara, ah, 1-0, hein? Flamengo? Bragantino. Ah, que é isso? Bragantino mesmo? Sério, 1-0 Bragantino. O Flamengo virou o time da virada, mas tá muito ruim. Vamos lá, vamos voltar. Vamos, vamos. É, Não, estávamos falando. Madureira, movimento estudantil, como Ah, é que foi? não, o que acontece? Fui para engenharia e aí, já no terceiro ano do São Bento, eu estava já ligado à coisa da política estudantil, ligado ao cineclube e tal. Então, quando eu cheguei lá na engenharia, fui logo procurar o centro acadêmico e procurei aí, o meu amigo aqui, o Beto Nardelli, falando que eu estou secando o Flamengo. Não, Não, olha só, eu vou ter que abrir um parênteses. Você acha que eu fico assistindo o jogo do Botafogo, jogo do Fluminense? Vocês têm uma fissura, que acho que o maior prazer que vocês têm não é torcer pelo time de vocês, é torcer contra o Flamengo, caramba. eu não assistiria esse jogo, eu só botei ele aqui, liguei ele Pra me aqui sacanear. para te sacanear eventualmente, se Entendi. tivesse motivo para sacanear. Quando Um a vocês um. virarem, Um a quando um. vocês. 1-1. Estamos Aí, postando aí, ó. tá vendo? É o time da virada. Da virada. Entendeu? O Aí, Flamengo um a sem um. torcida. É 1-1. Mas enfim. Agora, Tá virando. agora que vocês empataram, eu vou até desligar, porque não me interessa mais. Cara, mas é uma fissura. Você chama de torcida arco-íris, cara. Eu não vejo jogo do Botafogo, não vejo Fluminense. Aliás, eu até vou abrir um parênteses para saber se é a mesma coisa com você. Eu vejo na geração dos meus filhos que eles perderam a paixão pela seleção. Eles torcem mais para o clube, para o Flamengo, imagino que seu filho será botafoguense também, do que se tiver jogo da seleção e do Flamengo, eles têm mais ligação com o clube do que com a seleção brasileira. Aconteceu também Sem isso dúvida, com a mas isso eu turma? acho que até, né, no momento, até a gente, né? Eu acho que a seleção se desvinculou muito, cara. A É, seleção, porra, esse último agora, então, um jogo que passava no Canal Brasil, é. patrocínio da Havan, um abraço pro Bolsonaro. Porra, pelo amor de Deus, E cara. seguinte, cara, e dá até raiva, porque no caso do Botafogo, vocês ficam livres disso. Tira jogador do clube escolhendo as escalações para O um jogo negócio sem é, sentido. no Mas, caso, enfim. nesse momento, nem pelada é um jogo, é sério, é Copa do É, Mundo, eliminatória, eliminatória, eliminatória. né? Mas, de qualquer maneira, sabe, a verdade é a seguinte, certamente você sofre mais com a derrota do Flamengo do que com a derrota da seleção. Na Copa do Mundo, você estava em 98, não estava? Eu Na não estava França? lá, não. Não estava lá, não. Não, mas tinha uma galera enorme Tinha, do. Não, cara, tinha. eu quase. Eu vou gravar uma coisa sobre o pênalti do Júnior Baiano, que a gente estava mal colocado, eu estava coordenando, mas botaram a gente bem num canto.
E o Arnaldo falou que não foi pênalti, o Galvão falou que não foi pênalti. A gente viu que o Júnior Baiano puxou a camisa lá do Noruega, acho que era do, sei lá, sei lá quem era. Foi um pênalti claríssimo. E acho que era o Cláudio Manuel, tinha uma galera do Tinha Cassiano. Cláudio Manuel, o Bussunda estava lá. O Bussunda foi até aquela merda que aconteceu, né? Lá pra 2006, frente. 2006. Mas Mas voltando. estamos voltando aqui. Então, Movimento estudantil. Mas você então era na você era de engenharia... esquerda? Você era de esquerda? Sim. Era bem de esquerda. Tanto que o centro acadêmico ele era comandado pelo Partidão, né? E então eu comecei a fazer o centro cineclube. Aí o Beto Silva e o Marcelo Madureira, a gente era da mesma turma. E também começaram a frequentar o centro acadêmico e tal. E a gente viu logo, imediatamente uma afinidade. O movimento estudantil era muito sisudo, muito sério, se levava muito a sério e tal. Então a gente resolveu fazer um jornalzinho para sacanear o movimento estudantil. Entendeu? A gente fazia o jornal do centro acadêmico e a Caceta era uma paródia do jornal do centro acadêmico, né? A Caceta Popular, para sacanear os caras e tal. Então, logo no primeiro semestre a gente já começou a conversar e tal, e no segundo semestre a gente lançou a Caceta Popular e que resultou nisso tudo aí. Então nosso vínculo foi bem forte, né? Aí o que acontece? O Madureira, ele tinha estudado no colégio de aplicação, conhecia o Cláudio Manuel, conhecia o Sérgio Besserman, o Marcos Besserman, e, obviamente, o Bussunda. O Bussunda era um garoto, né, um caçulão e tal, mas a gente entrou no ano de 78. E a gente. E aí a galera do Marcelo, Cláudio e tal, eles se encontravam na praia, num ponto em frente à rua Joana Angélica. E aí o Marcelo falou: não, a gente costuma se encontrar lá. Eu não tinha ponto nenhum em praia, afinal de contas, né? Sabe? Mas eu falei: pô, então beleza, vou começar a frequentar lá. E a gente começou a frequentar aquele ponto, ficamos amigos, e dali a pouco a gente falou: pô, por que a gente vamos fazer um jornal Caceta Popular além da universidade, vamos fazer uma coisa maior. Aí foi aí que a gente chamou o Cláudio Manuel, o Bussunda e até outros amigos que entraram na época depois saíram. E aí começamos a fazer um jornalzinho para vender na praia, Baixo Gávea, Baixo Leblon, vendia de mão em mão. A gente era um esquema amador, ao contrário do Planeta Diário, que já nasceu com uma estrutura profissional, até porque eram profissionais do Pasquim, né? A gente era amador. E como é que se deu esse casamento? Isso aí se deu porque aí o que aconteceu? O Planeta Diário conhecia o jornal o jornalzinho Caceta Popular. Conhecia, entre outras razões, a gente teve uma edição que a gente queria ficar um pouco mais conhecido, aí fomos lá no Pasquim para ver se eles botavam uma notinha sobre o jornal Caceta Popular e tal. E naquela época o editor do Pasquim era o Reinaldo. Aí o Reinaldo nos recebeu, fui até eu e o Bussunda. Nos recebeu, tal, a gente apresentou o jornal, tal, ele, tá legal, e guardou, e a gente toda semana comprando o Pasquim, e nada de sair nenhuma nota, não saía nenhuma nota, não saía. Aí quando saiu o jornal Planeta Diário, a gente falou: filha da puta, roubou a nossa ideia. Aí ficou durante muito tempo essa coisa assim da gente acusando eles e tal. Mas assim, a verdade é que quando eles lançaram o número 1 do Planeta Diário, eles convidaram a gente para fazer uma colaboração. E a gente fez a colaboração e logo depois a gente procurou a editora que lançava o Planeta Diário com a ideia de lançar um jornal, uma revista, Caceta Popular, entendeu? Então a gente começou na revista lá. Então eles colaboravam na revista, a gente colaborava no jornal, já tinha uma afinidade. E essa afinidade se aprofundou quando a gente foi ser redator do TV Pirata, e aí surgiu uma figura que era o Paulinho Albuquerque, um produtor do free jazz e tal,
que ele estava com a agenda do Jazz Mania. E ele teve a ideia de fazer a segunda-feira como uma noite de humor. Foi a gente ele que propôs da gente juntar o Planeta com o Caceta para fazer um show lá, sabe-se lá como. E a gente, como estava escrevendo para esquetes, para, porra, os melhores atores que tinha, né, porra, Débora Bloch, Regina Casé, Fernando Guimarães, a gente achou que a gente ia se dar mal se a gente fizesse um show de esquete, tipo Terça Insana. Então, optamos por fazer um show de música de humor, né? Entendeu? E aí fomos por esse caminho que depois veio o Traje a Rigor, veio o Mamonas Assassinas e tudo mais, né? Então a gente começou como uma banda de música de humor, e que o Boni foi assistir o nosso show e viu que a gente tinha potencial de estar na frente das câmeras, né? Foi daí que surgiu o disco com Preto com buraco no meio. O nome mais politicamente correto que eu conheço, que é Preto com buraco no meio. Foi aí que surgiu? O disco, na verdade, é um disco com um nome polemicamente, politicamente incorreto, porque a ideia não era essa. A ideia do disco Preto com buraco no meio, como mostra a ilustração, veio do seguinte: a gente estava fazendo o disco e toda hora as pessoas se perguntavam assim: pô, mas vocês vão fazer o disco, como é que vai ser o disco? E a gente falava, igual a todos os discos, preto com buraco no meio, né? Preto com buraco no meio. Até que, porra, foi indo, quando as músicas estavam prontas, a gente falou, porra, falta um nome pro disco. A gente falou, porra, vamos chamar de Preto com buraco no meio. A gente botou o nome do disco de Preto com um buraco no meio, e aí o Gringo Cardia, que fez a arte, propôs essa capa, né? Com um negão furando. E aí depois veio teve as versões mais estapafúrdias, a que eu considero mais louca de todas, é que Preto com um buraco no meio, chegaram a dizer que Preto com um buraco no meio significava um preto na baixada com um tiro na testa. Falei, porra, isso nunca ocorreu a gente. Mas, enfim, como o disco também era cheio de músicas politicamente incorretas, aí, porra, a capa era só um detalhe, só mais um detalhe das merdas que estavam por vir. Hélio, assim, eu acho que o grande segredo, depois eu vou falar um pouco sobre isso que fala de humor datado, eu acho que o politicamente incorreto, enfim, eu particularmente acho que sempre vai ter um espaço. Você acha que o humor, esquece as patrulhas, tem limite? Tem limite o humor? Eu vi muito colega seu aqui dizendo, olha, não pode mais brincar com preto, não pode brincar com gay, não pode brincar com gordo, não pode brincar com nada. Eu acho o seguinte, eu acho que primeiro depende da brincadeira, né? Normalmente o problema se dá em piada ruim, entendeu? Todo problema que dá, a piada é ruim, aí é indefensável. Mas assim, eu acho que o humor não tem limite. Quem tem limite são os humoristas e o público, entendeu? O humor é infinito. Agora você vai definir o perfil de humorista que você quer ser, sabe? Tem gente que, porra, o Bill Cosby não falava palavrão, aliás, o Seinfeld também não, entendeu? E você tem o Lenny Bruce, que era o extremo oposto. Aqui no Brasil você tem assim, você tem o Di Lopes, que é um cara que também que joga, eu diria que além da linha do limite. Mas, enfim, e tem um público que curte, né? Tem um público que curte, tem um público que rejeita. Eu acho que você tem que entender a maneira que você faz e o público que você quer atingir. Então, assim, você vê a revista Caceta Popular e o programa Cacete Planeta eram coisas completamente diferentes. Eu não consigo nem entender como é que tiveram a coragem de contratar aquela revista para fazer um jornal, fazer um programa. Mas a gente sempre falou assim, olha, a gente sabe para onde está indo e eles sabem quem estão contratando. Então, havia um jogo de empurrar aquela fronteira, né? Então, eu acho isso. Eu acho que depende do que você quer. E essa questão do politicamente correto, para mim, o problema está no excesso, entendeu? Está no absurdo, no exagero, entendeu? Eu acho que faz sentido você questionar determinadas piadas que são só ofensivas, que são
grossas, escrotas, enfim, contra o negro, contra a mulher, sabe, machismo e tal. Mas, no fim das contas, o que delimita mesmo essa história é o riso, sabe? Certas piadas eles não estão parando de fazer porque estão proibindo de fazer. Aliás, as piadas não são proibidas de fazer. Você faz, entendeu? Você tem que aguentar as consequências, sabe? A consequência pode ser, inclusive, jurídica. Pode ser uma porradaria nas redes sociais, entendeu? Mas ela não é exatamente proibida. A questão que acontece mesmo é que as pessoas vão parando de rir de certas piadas. E quando elas vão parando de rir, o humorista vai parando de fazer. Ou então vai buscar o nicho que ainda ri daquele tipo de piada. Aí é uma escolha, entendeu? Você vai falar com um público mais amplo, vai falar com um público menor, vai falar com... entendeu? Porque, por exemplo, uma piada racista, se você busca um público racista, ela vai embora, não tem o menor problema. Agora, você querer que ela faça sucesso num outro público, vai dar confusão. Então, eu acho sim, eu acho que a questão dos limites, quem determina o limite é o público e o humorista faz a escolha. Não, eu mudo de público. Não, eu quero atender esse público aqui, eu vou segurar a onda nessa piada, entendeu? Agora, tem certas coisas que, porra, que... primeiro tem piada que não é piada, né? Que é só entendeu? É só uma tentativa de você mostrar que é fodão. Exatamente, entendeu? Agora, e tem piada que, porra, que a piada funciona e que eu não vejo, sinceramente. Por exemplo, chocolate com pimenta. Porra, chocolate com pimenta, que é uma piada que ela acontece porque eu, sendo preto, eu serei o chocolate, vou cumprimentar, e juntando com a ideia, obviamente, da novela, da paródia da novela Chocolate com Pimenta. Eu acho engraçado. Tem gente que já acha problema ali. Aí vamos discutir. Então, esse tipo de piada eu faço. Entendeu? Tem, porra, agora, a piada de chamar um preto de macaco, cara, eu não acho engraçada. Entendeu? Não tem como. Entendeu? Não acho engraçado. Então, não, acho que é só uma ofensa. Aí eu acho que não vale. Eu vou fazer uma pergunta difícil que eu não sei a resposta. Que é o seguinte, a gente consegue até imaginar. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, que eu acho que tem um caminho intermediário, é que se a pessoa ri de algo que possa levar ao preconceito, de certa forma, tem gente que acha, tá vendo? Ela está rindo porque ela sabe que tem um preconceito. Pode ser até que tem uma maneira de ela se tocar que não é normal achar graça da situação. Mas o que eu queria dizer é, se não tem uma história que você tem que forçar mesmo a barra no sentido da transgressão, que sempre vocês foram por esse caminho. Sim, eu acho que a transgressão, mas vem cá, mas depende da transgressão, né? A transgressão para trás, né? Sabe? Porra, a transgressão para, porra, achar maneiro a Ku Klux Klan, entendeu? Porra, não. Achar maneiro, entendeu? Porra, enfim, o antissemitismo, tem que ver qual é, sabe? A transgressão, ela é importante, eu acho necessário, acho que ela tem que rolar. Agora, eu acho que tem coisas que se confundem nessa história toda, que é o seguinte, cara, às vezes você faz uma piada que você está rindo do preconceito, você está rindo Foi isso que me referi. Exatamente, entendeu? Não da a sociedade é preconceituosa, entendeu? Então, você tem que mudar a sociedade e não os sintomas dessa sociedade preconceituosa, entendeu? Eu acho que a questão é essa, ninguém ataca muito os sintomas quando esse não é o problema, como se fosse o problema, entendeu? E você faz quando você faz como a gente fazia lá, o TV macho, o machão extremo, não sei o que e tal. Porra, você dizer que aquilo era uma apologia ao machismo, eu acho um absurdo, eu acho que era uma crítica ao machismo. Acho que era uma zoação, acho que ridicularizava o machista. É um exagero tamanho que ninguém conseguia ser tão machista daquela forma.
Então, esse tipo de coisa, de que você tocar num assunto já se torna um preconceito, aí é problema. Então, sabe, você falar de preto já é problema? Porra, não. Vamos ver de que maneira, vamos ver qual é essa piada, que graça, sabe? Entendeu? E, às vezes tem piada que Deixa não eu, agrada todo mundo. eu escorreguei na pergunta. O que eu ia perguntar era o seguinte: você pode dizer que os homofóbicos, grosseiramente falando, o cara para chegar a ser homofóbico, ele tem um problema qualquer muito grande que isso chega a mexer com ele. O machista, a gente pode entender que ele se considera superior à mulher e tal, mas de onde você acha que vem a origem do preconceito, especialmente no Brasil, que é a maior população de pretos no mundo, depois da Nigéria? A gente chama de minoria porque é a população oprimida, mas você acha que onde se localiza a origem desse preconceito? A origem vem lá de trás, né? A origem vem do fato de que os seus antepassados, eles brancos, podem ter tido uma fazenda, podem ter tido um escravo, e os meus antepassados eram mercadoria, não eram seres humanos. Entendeu? Não eram considerados seres humanos. Então era apenas uma figura risível, no máximo risível. Entendeu? E eu acho que isso se perpetua, até porque a tendência de um cara, da pessoa branca de hoje é ter tido gerações e gerações de pessoas brancas, enquanto gerações e gerações de pessoas negras, e sempre colocado assim, não, mas acabou a abolição, acabou a escravidão, a escravatura e tudo mais, mas o que acontece? Você não teve o espaço para se tornar um cidadão pleno, entendeu? Quando acabou a escravatura, no dia 13 de maio, dia 14 de maio, o que foi? Entendeu? Que condições tinham? Sabe? Que capacitação foi dada? Entendeu? Nada aconteceu para que os negros fossem absorvidos pela sociedade. Pelo contrário, né? Teve um processo mesmo do tal embranquecimento com a imigração, né? O Brasil está muito preto, vamos trazer imigrantes, e deram, inclusive, vários benefícios para os imigrantes, e em detrimento de deixar os pretos, à própria sorte. Então, eu acho que essa coisa o preto não estava no salão, nas piadas de salão, entendeu? Então, o cara era só o alvo da piada, sabe? E essa piada essa versão de piada foi crescendo. Agora, recentemente, que está havendo um certo revide, que os pretos estão fazendo piada. E aí o branco fala assim, isso é o racismo reverso. Porra, racismo reverso, se eu pudesse impedir um branco de entrar no meu prédio, se eu pudesse impedir um branco de ser contratado, né? Se eu pudesse forçar que a polícia passasse a parar os brancos da mesma maneira que param os pretos. Isso seria um racismo reverso, né? Porque o racismo não se dá na piada. Então, quer dizer, eu acho que tem uma questão complicada, né? Porque você lida com liberdade e você lida com a visão que a sociedade tem das coisas, e isso fica confuso às vezes, né? Mas eu acho que existem avanços nessa história, sabe? Mas e eu digo mais assim, essa coisa, porque fala assim, quem determina esse politicamente correto? Eu acho que é a sociedade, cara, entendeu? A Não, mas sociedade... a minha provocação é nesse aspecto, longe de mim que eu vou culpar a vítima, mas num país com a maioria da população preta, negra, você não acha que falta um pouco também de conscientização do preto em relação à situação em que ele vive? Porque são maioria. Poderia eleger pretos, poderia ter uma... Não, peraí. Não é o seguinte, você já lá atrás você tinha uma lei em que impedia o negro de frequentar a escola, né? Entendeu? Então, quer dizer, você teve o acesso ao negro a algum poder sempre foi cerceado, então sempre foi complicado. A informação sempre, sempre foi restrita. Então, é difícil de se formar essa tal consciência. E até porque a história
foi muito mal contada. A gente lê uma história que, porra, a princesa Isabel um dia acordou e resolveu abolir os escravos. Porra, não teve um negro, não teve um motim negro, não teve nenhuma organização negra, não tinha nenhum negro envolvido na abolição da escravatura, entendeu? E essa é a versão que a gente ouve e lê até hoje. Pegar um livro aí você vai ver entendeu? Sabe? Você fala de pouquíssimas pessoas, pouquíssimos negros que tiveram algum envolvimento na rebelião para resultar, né, na abolição da escravatura. Então, quer dizer, eu acho que tem uma história que ela é contada e justamente para manter as coisas dessa forma. Eu acho que, pelo contrário, neste momento, assim, você vem tendo, assim, até pelos livros e pessoas que estão, redes sociais e tudo mais, você vê uma reação dos pretos e uma conscientização, uma tentativa de abrir os olhos, mostrar, buscar, valorizar personalidades da história, entendeu? Porra, cara, quando eu estudei, o Machado de Assis não era um escritor negro. Ele virou preto agora, não é verdade? Porra, vim descobrir que tivemos um presidente negro quando a gente estava escrevendo um livro de história, O Brasil do Caceta. Descobri que Nilo Peçanha era um negro, entendeu? Sabe? Então, quer dizer, várias coisas. Hoje mesmo recebi uma postagem falando que o Dia do Mestre foi uma proposta de uma deputada negra, a única deputada negra no primeiro mandato dela, sabe? Então, ou seja, você não tem uma valorização da sua própria história, entende? Até porque ela não é contada de uma forma geral por nós mesmos. Ao contrário dos judeus, que sempre tiveram uma história, valorizaram e escreveram e repisam e tal. Então você escuta, o cara escuta em casa, enfim, você cria uma autoestima, né? Você cria uma autoestima. E a gente a gente tem que batalhar para conquistar uma autoestima. É uma coisa bem, bem complicada, sabe? E você vive muito constrangimentos, entendeu? O meu papel é de provocador, né? Então, assim, não é tomada de posição, mas assim, matam um adolescente na favela do Rio, a polícia entra lá e praticamente executa, aí dá um burburinho. Aí um policial mata um negro nos Estados Unidos, Al Floyd, aí é uma comoção. O Brasil se mobiliza mais quando matam um preto americano do que quando matam um jovem preto brasileiro. Você não verifica isso, não? Sem dúvida, assim, até porque já está banalizado matar um preto na favela, na Baixada, entendeu? Mas assim, já está banalizado. Mas você aceitar isso como banalizado é dose, né? O que acontece, cara, é que você tem, até a mídia banaliza, né? Aquilo deixa de ser notícia, entendeu? Aliás, você tem uma chacina diária na periferia, Baixada, favela, etc e tal, porra, morre um sujeito na Zona Sul e aquilo é notícia durante, porra, semanas, não é verdade? As UPPs só foram feitas porque a violência estava incomodando o asfalto, não foi para levar segurança no morro. Tem o nosso amigo em comum, Renê Silva, ele fala uma coisa muito curiosa, uma manchete de jornal na época que rolava o tiroteio na Rocinha. Aí a manchete era tiroteio na Rocinha assusta os moradores de São Conrado. Então, quer dizer, o problema não dizia respeito à Rocinha, o problema dizia respeito ao susto que as pessoas estavam levando aqui no asfalto, entendeu? Mas o ponto de vista é esse, o Erlândia. Estava vendo mesmo agora, assim, quando teve toda a história do George Floyd e a questão Black Lives Matter e tudo mais, eu estava vendo, cara, porra, foi preciso que a Globo News levasse uma
chamada, uma puxão de orelha para colocar comentaristas negros, entendeu? E isso não resolveu tudo, porque assim, a cobertura, os correspondentes brasileiros para cobrir as manifestações pró-George Floyd nos Estados Unidos eram só brancos, entendeu? Então, quer dizer, você não tinha um repórter que já teve medo da polícia, sabe? E aí é o tal do lugar de fala que, porra, é bastante discutível, mas tem determinadas situações, você tem que ter autoridade para falar sobre aquilo. Porra, o cara fala, o sujeito fala, não, mas estão vindo lá os negros. O cara fica com medo da manifestação, entendeu? Sabe? Entendeu? Eu vou abrir um parênteses sem lugar de fala. Eu passei a ver, embora sem público, eu via muito NBA, na geração Michael Jordan, Magic Johnson. Meus filhos são loucos, principalmente um pelo LeBron. Acho que ele gosta mais do LeBron do que do Zico. Eu passei a ver NBA diferentemente a partir desse momento deles assumirem esse movimento Black Lives Matter. É bacana pra caramba, não é não? Muito bacana, muito bacana. Aí você vê assim, realmente existe uma alienação do jogador brasileiro. Não tem técnico preto, né? Você vê, E nem dono de time, né? Entendeu? Né? Não, mas eles são as estrelas, São as estrelas, mas aqui, né? Aquela coisa aqui no o carnaval é negro, mas os diretores das escolas são todos brancos, né? Não, das escolas. Não é só isso. Aí já é o outro nosso amigo comum, o Celso Ataíde, o rei do caô, brilhante o Celso. A holding dele é um negócio, uma sacada incrível. Ele fala que no carnaval o preto está empurrando o carro, né? Os brancos foram para destaque, então não sei o quê, está empurrando o carro. Vamos para as manifestações. De novo, é provocação. Tem gente que acha que as manifestações pacíficas, bacana, foram legais e tal, mas não deu o avanço que deveria ter sido. Não é que esteja violência e tal, mas que deveria ter uma postura mais agressiva, boicote a produtos, eu não sei, pichação. Você acha que é Martin Luther King até o final ou tem que dar uma engrossada de vez em quando? Cara, eu gostaria muito que fosse Martin Luther King, gostaria que fosse... Mas, assim, a verdade é que não resulta, né? A verdade é que a gente está falando aqui de Black Lives Matter exatamente por conta da insatisfação que foi apresentado na forma de violência, né? Entendeu? E aquilo resulta no mundo se mobilizar, prestar atenção, realmente a coisa é séria, entendeu? Porque aqui você tem aí, você vê quantas vezes morre uma criança, aí você tem a matéria, aí tem as pessoas com aquela placa, justiça, justiça, e, entendeu? Absolutamente nada acontece, né? Então, no fim das contas, a gente acaba vendo que começa que aquela violência é uma coisa que o nego não aguenta mais e aí resulta naquele tipo de reação, né? E a verdade é que o mundo inteiro presta atenção quando o cara põe fogo numa delegacia, né? Os jornais mostram e aquilo resulta, né? Você vê assim que, obviamente, que os direitos civis americanos teve um período longo ali que o Martin Luther King ia e tomava porrada e não reagia e tudo mais, entendeu? Mas a verdade é que havia também esses focos de reação. Black Panthers. Né? Exatamente, para mostrar assim, pô, esse negócio é sério, esse negócio não é brincadeirinha não, entendeu? Então, no fim das contas, acaba sendo um mal necessário, né? Não, assim, a gente fala a situação da população preta pobre é de sofrer violência. Então, assim, não é que seja compreensível, mas às vezes é inevitável. E eu vi uma vez você comentando, você também tem uma manifestação que dura 4 horas. Aí tem 3 minutos de uma porradaria, a manchete
É a porradaria. É a porradaria, né? É, exatamente. Exatamente. Vamos voltar aí para a tua profissão, para a mídia e tal, não sei o quê. O Cacete Planeta, eu me lembro até que vocês tinham uma época que vocês até faturavam algum dando palestras em empresas sobre gestão, como é que vocês funcionavam e tal. Não era uma brigalhada danada entre vocês? Como é, não saía porrada? Como é que funcionava a decisão? Isso aí, Mas parece, eu sempre achei que uma espécie de pacificador era o Bussunda, que você se matava e o Bussunda era uma espécie de... Logo ele que ali apaziguava. a presença do Bussunda começa o seguinte, que ele tinha um espírito zen, né? Uhum. E nós éramos 7. Então, quer dizer, havia um voto Empate de não dava. Minerva. Não tinha como empatar uma votação. Então, realmente, o Bussunda... Mas o Bussunda também fazia parte da porradaria, da discussão. Uhum. A discussão... Agora, era uma discussão assim, nós éramos amigos. A gente não foi um grupo que foi formado na sala de um produtor, né? Uhum. Então, a gente tinha intimidade suficiente para discordar daquela ideia sem que a pessoa tomasse aquilo como pessoal, Uhum. sabe? Porra, a gente estava vendo que era pela ideia, era pelo programa. Era aquela a piada que vai sobreviver era a melhor piada para o programa, não é porque fulano de tal costurou com ciclano e conseguiu aprovar a piada X, porque amanhã vai aprovar a piada Y do ciclano. Não tinha essa politicagem, entendeu? Assim como também, como a gente não foi apresentado por um produtor, a gente não tinha cerimônia entre Uhum. nós. Então, se você não gostava da ideia, você falava na lata, lá, ó, não gostei disso, entendeu? Não precisava dar rodeio, falar, porra, não, achei uma merda, cara, sinceramente. Vamos botar outra ideia aí na mesa, entendeu? E a pessoa não ia para casa sentido, porra, fulano de tal, fulano não gosta de mim, fulano não sei o quê, entendeu? Então havia realmente uma discussão enorme e a gente saía juntos para almoçar, entendeu? Mas já aconteceu, inclusive, de uma vez uma moça foi lá para fazer uma entrevista para ser secretária e no final das contas perguntaram para ela assim, mas aí, você vai ficar no emprego? Ela falou, não, eu prefiro não ficar não, porque eu estou vendo aí que esse grupo vai durar pouco. Vocês ficaram 18 anos, né, no ar, não é isso? 18 anos, 18, Cacete Planeta Urgente, 18 anos, depois a gente É, voltou com uma temporada do Cacete Planeta Vai Fundo em eu, 2012. eu já ouvi de colegas seus absolutamente respeitáveis e não falaram com nenhum desrespeito a questão do humor ser datado. Eu, sinceramente falando, eu acho que tem muita coisa que está aí que vocês já faziam. Assim, estão reinventando a roda, uma nova roupagem e tal. Você acredita? Eu acho que teria espaço para o Cacete Planeta. Foi o Fábio Pochá que ele falou, eu acho graça até hoje quando eu vejo o Chico Anísio. Não, você não acha graça. Volta para você a memória do humor que você teve na época. Não, eu acho graça. Meus filhos acham... Às vezes não. Eu pego um filme do Peter Sellers que eu me escangalhava de rir, eles ficam olhando da minha risada sem entender nada. Mas Sim, você acha que a sim. pegada de vocês já era? Não, eu acho o seguinte, eu acho que a gente, fazendo 18 anos de programa, a gente fez muitos quadros, né? Uma variedade enorme, grandes inovações, né? Pô, foi o primeiro programa programa de humor que saiu do estúdio, que foi para a rua, que botou o popular na frente da televisão. Foi o programa que cobriu Copa do Mundo, que foi a Brasília, que falou com político, porra, que lançou candidato, enfim, porra, sabe? São zilhões de coisas. Agora, obviamente, que também tem uma parcela do nosso humor que era compatível com a época. Porra, você. Mas existia um humor machista, tinha um humor sexista, um humor porra, que beirava o racismo. Bicho, todo mundo fazia naquela época e todo mundo ria daquilo. Então, quer dizer, o que não dá é você pegar um retrovisor, olhar lá para 1990, Sem a início dos anos conjuntura, né? 2000, e querer que a gente se comportasse naquela época de acordo com o que se pensa hoje. Entendeu? Essa loucura
é que eu não consigo entender. Aí vem aquela coisa assim, ah, mas você acha que teria espaço do Caceta hoje? Paulo, não, o programa que a gente fazia, de fato não. Mas isso é que nem a história da seleção de 70. Ah, mas o Pelé se adaptaria ao futebol atual? Eu falo assim, o Pelé teria capacidade e genialidade suficiente para se adaptar ao futebol que está sendo jogado hoje. Além do que ele teria os mesmos recursos, né? De preparo físico e tudo mais que hoje se tem. Então, quer dizer, o que não dá é para você achar que a gente jogaria o mesmo jogo naquela época do que se joga hoje. Agora, porra, hoje, no 2020, Cacete Planeta voltar, isso, entendeu? É que nem, porra, você... aqui os Beatles já morreram, esse paralelo não dá para fazer. Mas assim, já se desarticulou, entendeu? Cada um está na sua vida. A gente, naquele momento que as coisas aconteceram, porra, nós éramos jovens, Bussunda, Cláudio e Beto, eles moravam juntos, ali virava um QG de humor, a gente ia para lá, a gente vivia, eu convivia mais com eles do que com a minha família, entendeu? Então, hoje, está cada um na sua, cada um vendo um caminho, porra, e tal. Então, você, junto, você não tem nem a liga necessária para se fazer um programa com aquele vigor, né? Aos 61 anos é diferente. Mas sem ser o programa, tudo bem, mas vocês têm ideia... Vocês chegaram a fazer o projeto coletivo Onde está o Cacete, uma coisa, Onde está o Cacete? Procurando o Cacete Planeta. Procurando o Cacete Planeta. Vocês têm planos de, independentemente de carreira solo, juntar a turma de novo em alguma coisa? Provavelmente a gente pode... A gente tem planos assim mais de fazer uma autobiografia, escrever uma autobiografia e tal, mas assim, planos para projetos audiovisuais, a gente, no momento, não tem nenhum plano, a gente não se encontra com frequência, entendeu? A gente tem uma convivência de amigos e não mais de colegas de trabalho, entendeu? Sabe? A organização Tabajara faliu. A organização... Essa foi uma privada é boa. Não ato falho, não ato reflexo. Foi uma piada interna que só quem trabalhava na Globo entendia, que era o grau de provocação. Que eram organizações Globo. E aí eu sei que os acionistas não gostavam do nome organização. Você sabe disso, né? Eu participei de várias discussões para trocar o nome. Aí, no meio dali, você vem com organização... Vocês sabiam que eles não gostavam do nome, né? Ué, mas vem cá, a ideia das organizações Tabajara, ela veio de uma restrição, vamos chamar assim, que a gente sofria, né? Porque quando a gente deixou de ter espaço para fazer paródia com comerciais... Comercial, me lembro disso. Entendeu? Então a gente teve que desenvolver nossos próprios produtos, tá? Chegou uma hora que também não podia fazer paródia de fazer piada com os times de futebol. Chegou um momento que a gente não podia usar o escudo dos times, porque aquilo era o merchandising, entendeu? A gente fundou o Tabajara Futebol Clube. Então, no fim das contas, foram cerceamentos que resultaram em criatividade. Ah, mas isso acabou sendo uma censura imposta? Sim. Eu recebia muito autor de novela puto com as sacanagens que você fazia. Eu falei, caramba, o humor é a consagração. Você quer ver a prova disso? Na minha área social tinha Amigos da Escola. Um belo dia vocês lançaram Amigos da Alta Escola e era o Barrichello dirigindo um carro. Aí veio minha área social. Viu o que eles fizeram? Assim, é a glória, cara. O humor é a consagração. Proibiram também de brincar com novela? Olha, a novela aí dependia do autor. Porque você tinha Manuel Carlos, Glória Pérez, eram autores, por exemplo, que não tinham o menor problema. Tá? Já o Benedito Rui Barbosa, ele tinha problema. Entendeu? O problema dele começou quando ele fez uma novela. Ele fez o Terra Nostra. Aí depois ele fez uma novela que era parecida... Esperança. Aí vocês chamaram que era... Semelhança.
Você viu que Semelhança. puto, ele ficou puto. E se eu me lembro dele na saco, como é que vocês deixam esculachar um produto da Globo? Eu falei, é a Glória, mas ele não Não, entubava ele bem, não. realmente, as novelas do Benedito a gente não fazia paródia. Mas os outros autores, tinha autor que o Manuel Carlos ele chegava a mandar o roteiro pra gente. A gente não precisava ficar imaginando como é que seria o final. A gente sabia, a gente só não sabia como é que seria o final porque ele atrasava tanto as entregas que a gente não sabia se aquele era o final daquele capítulo, né? Aliás, voltando ao politicamente correto, como você sabe, eu fui editor-chefe do Globo 5 anos. Eu nunca rejeitei uma charge ou do Chico Caruso ou do Cláudio Paiva quando substituiu, e ele fez uma barra pesada na morte do Senna. Vou até contar, que era o Senna batendo e o São Pedro dizia, entre sem bater. Eu peguei a charge para botar na primeira página, aí eu chamei o Cláudio, olha só, eu não vou, em gestão minha, eu não vou vetar. Mas você sabe que amanhã vão estar quebrando banca de jornal, dá uma refletida aí, vê se não é o caso de mudar a charge. E ele, por conta própria, mudou. Por que eu estou perguntando isso? Diz a lenda que quando o Tancredo estava morre, não morre, com problema intestinal e sem poder andar, vocês fizeram uma manchete. Brito tranquiliza a nação. Tancredo está cagando e andando. E vocês isso é mentira ou vocês botaram o galho dentro? Isso aí mas isso é pré-programa, né? Não foi no programa. Não, eu voltei para o jornal. Né? Jornal Para a tal. revista, Não, o Tancredo, acho que. Não me lembro se isso. Provavelmente deve ter sido do Planeta Diário, não foi. Acho que isso não é uma manchete do caceta. A manchete do Planeta Diário que eu me lembro foi Tancredo morre, mas passa bem. Mas você sabe que a gente foi salvo por uma censura. A gente foi salvo pela censura que veio para a gente através do Mário Lúcio Vaz, que foi no atentado de 11 de setembro. 11 de setembro aconteceu numa terça-feira. E a gente estava em gravação. E, porra, vendo aquilo, porra, caralho, isso aqui. Aí, porra, a gente, como era distante, né? Estados Unidos e tal. E a gente, bando de humorista junto ali, a gente começou a fazer piada, a rir, isso aqui é engraçado e tal. Naquele programa já tava, não tinha como fazer nada. Mas para o programa seguinte, a gente encheu de piada sobre o terrorismo no 11 de setembro e Torre Gêmea, caralho, coisa aqui e tal. E aí o Mário Lúcio falou assim, cara, não tem a menor condição, voltem para casa, façam outro programa, porque esse aqui não vai dar. A gente, porra, que absurdo, não sei o que, censura, tal, bababá, tal. E falou assim, cara, isso aqui é uma comoção mundial. Vocês não estão tendo a noção do que é esse fato aqui. Não é brincadeira, isso aqui e tal. A gente, porra, tá... Aí a gente recuou, tirou as piadas e tal. Aí, com o passar do tempo, a gente foi vendo o tamanho que era. Da merda que ia ser, né? A gente falou assim, caralho, obrigado, Mário Lúcio. Eu passei um perrengue por vocês com o Clone. Pra você ter uma ideia, a gente tinha uma espécie de um consultor, que é uma autoridade muçulmana, islâmica, que tinha uma vez que o personagem sacudiu o Corão, ele ligou, não pode sacudir, mas senão, não pode sacudir. Aí chega na semana seguinte, vocês botam o Corão abrindo e sai uma porção de mulata dançando dentro do Corão, caramba. Esse eu tive que falar com vocês, que eu fiquei com preocupação, não foi de censura, é pela segurança de vocês. Você lembra dessa história? Eu nem me lembro direito. Mas isso aí porra, enfim, você está falando o atentado ao Porta dos Fundos, cara. Porta dos Fundos sofreu um atentado. Não, é absurdo. Entendeu? Na França, né? Lá, Charlie Hebdo, eu estava lá. É impressionante. Vamos voltar agora para o... Agora, teve uma piada que não passou por censura nenhuma e que foi embora. No jornal, ainda na época do jornal, que teve um acidente da VASP. Me lembro. E aí a capa da nossa revista era assim, a gente pegou pessoas e recortou um bando de perna, braço, cabeça, aí botou assim e escrevi, monte seu passageiro da VASP.
Bom, Obviamente, cara, enfim, hoje aos 60 anos a gente não faria esse tipo de coisa, entendeu? Mas não, tinha você uma não está coisa. achando. Você tem, sabe que tem no Twitter um carinha que se apresenta como morte oficial. Então, uma pessoa. Eu, sem fazer propaganda, nem sei quem é o cara. Ele só faz piada sacaneando. Aí, fulano de tal, cheque, tal, não sei o que lá, cheque. O cometa passou perto. Ele só faz. Vale até a pena você dar uma olhada. Eu acho. O problema é que o dia que apareceu o meu nome, eu não vou estar lendo. Então, não vai ter muita graça mesmo. Mas eu particularmente, eu acho que tudo cabe bem feito, tudo cabe humor. Obviamente, eu não tinha nenhum parente dentro do avião É da aquela coisa, VASP. cara, você. Vo- as piadas. Nem todo mundo. Você não é obrigado a rir de todas as piadas, de achar engraçado todas as piadas, entendeu? Tem Mas piada tem que um você vai troço achar que, engraçado, tem piada que você não vai achar engraçado, entendeu? tem um troço que Agora, a eu questão. digo, que você repete, não gosta, não vê, não assiste, É não compra. exatamente, muda de canal tal. Agora, É. se a piada configura num crime, como, né? Se a piada é um racismo, se a piada é um antissemitismo, aí é crime, não é uma questão de gosto, né? Uhum. Agora, porra, uma piada religiosa, você vai atingir a sua religião, porra, não consome aquele negócio, sabe? Porque, afinal de contas, um evangélico também não vai ver os X-vídeos, não precisa pedir para que cancele o canal. Simplesmente Uhum. você não consegue, não vai lá, Uhum. sabe? Não vai lá. Eu acho que um Você, problema, um problema sério que acontece hoje, Erlândia, é justamente a quebra da quarta parede. Porque, assim, a gente discute muito questões que são piadas que estão num show de um cara, entendeu? uhum. Então, o show é um pacto. As pessoas estão pagando para ir lá ver aquela figura, fazer, entendeu? As pessoas querem ir lá e rir daquilo que aquele cara vai produzir. Então, existe um pacto ali. Agora, se você, durante aquele show, você pega o seu celular e grava aquela piada e joga para quem não estava lá, é bem provável que essa pessoa que se incomoda, de uma maneira geral, as pessoas que se incomodam com arte, com o nu nos museus, com a piada não sei o quê, é a pessoa que não consome aquele tipo de coisa, entendeu? Então, o exemplo que eu sempre dou é a questão da nudez nos museus, que teve toda aquela grita, a menininha com a mãe. A menininha estava com a mãe numa sala fechada com meia dúzia de pessoas, estavam todos lá satisfeitos, nenhum problema. O problema veio de pessoas que não estavam lá e que vieram censurar. Não, depois veio o Queer Museum, que não podia ter, não sei o que e tal. Enfim, censuraram, até o Fábio conseguiu colocar no Parque Lage, o Uhum, Queer uhum. Museum, então, mas de uma maneira geral, a pressão funcionou, né? Aí eu pergunto assim, pressão funcionada não tem nos museus. Essas pessoas que tanto clamaram, elas passaram a frequentar museu? Não, né? Elas não foram, entendeu? Então, essa coisa é complicada. Você chegou no ponto. É uma tendência acho que mundial, mas o Brasil está ficando muito conservador e um avanço muito grande da. Eu não estou falando dos evangélicos, que tem várias divisões, mas o fundamentalismo religioso, que acabou dando até nesse nosso presidente aí, você acha que a cultura vai conseguir sobreviver esse período aí? Eu acho que tem que conseguir, né, cara? A gente tem que conseguir. A gente está num momento complicado aí, mas eu espero que seja assim um movimento pendular, porque é uma situação muito ridícula, né? A gente vive situações assim absurdas demais. Então, hoje, bem, estamos no dia de hoje, estamos tendo o replay da velha piada da cueca cheia de Né? dinheiro, entendeu? Porra! E aí o sujeito é vice-líder do governo. Aí o presidente vai para a televisão e fala que ele não tem nada a ver com o governo. O cara que é vice-líder do governo não tem nada a ver com o governo. Porra, me explica isso direito que eu não estou conseguindo entender. Uhum. Então, são coisas muito estapafúrdias. Você tem assim, o Sérgio Camargo aceita ser presidente da Fundação Palmares
sendo que ele não aceita, não admite a existência de Zumbi dos Palmares, não vê valor. Então, por que o cara aceitou esse cargo? O que o cara está fazendo lá? Que o cara falou, bicho, me bota em outro lugar, porque isso aqui, não, eu não, sabe, não tenho nada a ver com essa história. Entendeu? Então, são situações muito, muito estranhas que eu acho que uma hora vai ter que voltar para uma normalidade, né? Uma mínima que seja, né? Eu até entrevistei o Cristóvão Buarque, que fez um livro que no Brasil se chamou Por que Falhamos, mas em inglês era Como a Esquerda Elegeu a Direita no Brasil. Você que tem de origem na esquerda, eu fico com muita raiva dessa falta de união do outro lado. Não é uma coisa assim meio suicida? Você vê que o PT não está apoiando Boulos em São Paulo, aqui no Rio o Freixo era quem tinha mais chance pela esquerda, o PT não apoiou. É uma coisa meio masoquista, não acha não? Eu acho que tem uma vaidade que passa a dominar tudo, né? Entendeu? E acaba realmente se criando um araquiri, né? Porque eu considero que quem elegeu o Bolsonaro foi o Lula, entendeu? Porra, o cara ficou, sabia que não ia ser eleito, sabia que era inelegível, entendeu? E foi jogando até os 45 do segundo tempo, aí bota o Haddad lá no final, entendeu? Porra, para concorrer com... Eu acho, inclusive, a minha leitura é que o Lula e o comando do PT achavam que o Bolsonaro era a figura mais fácil a ser batida no segundo turno, entendeu? Era o mais risível, o mais ridículo. E desprezou o trabalho de aglutinação que estava sendo feito ali, né? Entendeu? Então começou a achar que, não, pô, deixa esse cara vai ficando falando essas merdinhas aí, a gente vai chegar e vai sair atropelando. E não foi nada disso que aconteceu, né? Entendeu? Agora, sua vida, quais são os seus planos aí para frente de trabalho? Está com projeto? O que está aí na alça de mira? O que eu tenho agora, assim, de curto prazo, um livro que eu lancei, Vai na Bola Glanderson, se transformou num filme que é o Correndo Atrás. Esse filme ele correu aí alguns festivais e está para ser lançado comercialmente. Não sei agora se ainda passa pelo cinema ou se vai direto para a televisão. Eu não sei como é que vai ser. Então, isso, no curto prazo, é o que vai acontecer. Aí, fora isso, cara, o que eu tenho feito desenvolvido projetos, ido a produtoras e para apresentar projetos como autor, né? Roteirista. Como roteirista, entendeu? E também viver a vida, né? Nadar, acompanhar o Botafogo, fazer Não, lives. Eu estava falando coisas boas. E assim, a pergunta que eu encerro com todo mundo, assim, qual é o sonho que você pretende ver realizado? Não é aquele grande sonho. Pode ser um sonho pessoal, um sonho existencial, Brasil, mundo. O que você acha que você ainda vai ver de bom que você sonha? Cara, não vale o Botafogo. Não, deixa o Botafogo de lado. Botafogo... É um sonho impossível. Eu gostaria de ouvir esse sonho do Moreira Salles, João Moreira Salles. Esse cara que pode ter um bom sonho para eu ouvir. Mas, enfim, uma coisa que eu tenho assim, que eu dou um valor tremendo é a questão da educação, sabe, Erlângela? Então, eu gostaria, se eu tivesse ganhou na cena acumulada, não sei o que e tal, eu queria construir um colégio do nível do São Bento, do nível do Santo Inácio, dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, para mostrar que você dando oportunidade, você tem um resultado, entendeu? Enfim, o meu sonho seria você ter um ensino básico estruturado, com qualidade suficiente para que a gente, mais adiante, possa prescindir do sistema de cotas. Esse seria o meu sonho. Eu vou pegar carona nesse teu sonho também. Hélio da Penha, muito obrigado. Eu achava na origem ser uma citação espanhola, tive que parar na Penha para descobrir. Saudade de vocês. Assim, saudade.
Tinha gente que era muito bom trabalhar, tinha gente que era muito chato trabalhar. Eu adorava estar com vocês, você particularmente, apesar de ser botafoguense. Valeu, Não, um então grande vamos aqui. abraço. Eu quero falar aqui para vocês. Quanto é que acabou o jogo? Ah, desliguei. Eu desliguei mesmo. Deixa Mas, pra lá. bom, quero que as pessoas precisam saber o seguinte: se hoje eu estou aqui no Instagram, o Instagram foi resultado do Twitter, e o meu Twitter, ele começou na sala do Luiz Erlanger. Luiz Erlanger que me apresentou as redes sociais, a minha, o Beto Silva, quando o Caceta estava num momento que não estava, enfim, a gente já estava no final da nossa carreira, mas ainda não tinha acabado o programa, e a gente estava vendo que caminhos a gente poderia trilhar. E na época você tinha até a ilusão de que a gente poderia ter um canal no YouTube estando dentro da Globo. Daí a gente provou-se que... Não é ilusão, não. Eu acho até que vocês deveriam, já que a gente está indo adiante, negociar o acervo de vocês. Isso. O Monty Python está vivo até hoje, entendeu? Não tem nada de humor datado. Esse arquivo Não, é da sem Globo, dúvida. né? A gente gostaria muito de ter acesso a esse acervo, porque, porra, sabe, se não interessa a Globo, a nós não interessa. A gente tem Vocês não tentaram comprar e liberar? Não tentaram ainda não? A gente nunca conseguiu, essa conversa nunca conseguiu ir adiante, sabe? Sempre assim, emperra. Mas assim, e toda vez que foi reapresentado o nosso programa no canal Viva e tal, a gente falava, porra, bicho, precisava de uma curadoria, precisava de você editar as coisas, pegar melhores momentos, e não simplesmente pegar um programa lá e tá falando de hiperinflação, ninguém sabe o que é hiperinflação, pô, mas tem outros quadros que sobreviveram e que as pessoas poderiam ter acesso ao nosso humor dessa maneira. Mas, enfim, um dia a gente consegue isso. Eu só queria falar um detalhezinho do meu nome aí. Para você incluir nos teus sonhos, e se ele for, se precisar de alguém para estar trabalhando com vocês, tô dentro. Ah, maravilha, maravilha. Não, sobre o De La Penha que você falou aí, que achava que era espanhol, meu Deus. Não, e uma vez eu morava em São Conrado, aí peguei carona com um carinha, morava no quase alto da Boa Vista, peguei carona num carro, aí vem um sujeito, uma certa hora ele vira para mim e fala assim, somos parentes. Eu falei, hã? Eu também sou De La Penha. Eu falei assim, não, só você é De La Penha, eu não sou. Existe De La Penha, né? Vai pesquisar mesmo, vai ver que depois. Você falou que teu pai viajava muito, né? Vai se bobear. Não, cara. E você sabe que eu fiz. Tem um exame de DNA, né? Que até a partir daquele livro Escravidão, do Laurentino Gomes, eu vi lá, tinha um site em que você consegue fazer fazer uma pesquisa do seu exame de DNA para saber as origens. E aí eu fiz a minha ascendência materna e deu que a minha mãe vem de algum lugar de Camarões, de uma tribo de Camarões chamada tribo Ticar. E aí o meu pai, a ascendência paterna, deu Espanha. Tá vendo? Então, quer dizer, faz algum sentido. Eu fiquei feliz porque eu sabia dessa tua preocupação com educação. Eu fiquei pensando como é que eu ia levantar a bola para ti, mas veio naturalmente. Eu sabia que você, muito além do piadista, do humorista, era um cara com super consciência cívica. E foi uma delícia conversar com você. E lá para frente a gente repete. Foi muito bom. Foi ótimo. Foi ótimo. Espero que tenha sido bom para você, como foi bom para mim. Foi ótimo, Erlande. Foi muito bom mesmo. Muito Gostei de conversar contigo. Um grande abraço e vou ver quanto é que foi o meu Flamengo. Tá bom. Beijo. Um abraço, tchau. Tchau.